Na pandemia, quase todos nós temos que ficar isolados em casa. O que que isso agregou para vocês enquanto pais? Você já falou um pouco nessa questão da presença. E o que que vocês trouxeram para depois da pandemia? Eu experimentei, digamos assim, não me compreendam mal, mas um lado bom da pandemia. É óbvio que a pandemia foi uma catástrofe, muitas vidas se perderam, acho que ninguém desejava que isso acontecesse, mas de tudo a gente tem a possibilidade sempre de extrair algo bom, né? É assim que a vida vai caminhando. E uma coisa boa que eu extraí foi a quebra daquela rotina atarefada e a possibilidade de estar mais em família, em casa, sem esses compromissos que muitas vezes nos tiram de casa. Então, a pandemia, nesse sentido, me ajudou na criação do Bento, né? E em estar mais perto dele, da minha esposa, né? A gente conseguiu até iniciar a alfabetização dele em casa, né? Fazendo atividades com ele. Foi uma experiência que eu jamais imaginei viver com filhos, né? A gente normalmente pensa, meus filhos, eles vão crescer um pouquinho, eu vou largar na mão da escola e a escola se vira com ele e me devolve ele educado, né? Normalmente é o pensamento comum, né? E a pandemia me fez abrir os olhos que não, que o meu papel pode ser um papel e deve ser um papel predominante, né, na criação do meu filho. Eu acho que a pandemia, retomando ela aqui, não mudou tanto a minha rotina, assim, falando a verdade. Então, acabei que eu fazia o quê? Eu tinha. O meu trabalho eu continuei trabalhando, tendo em vista que era essencial, então continuei Policial, né? policial, então continuava tendo a minha rotina de trabalho, então ficava ausente de casa. E eu tenho, né, a rotina eclesial também. Então, mesmo na pandemia, existiam as celebrações online, então ainda tinha participação de celebrações à missa ou celebrando a palavra, né, na minha comunidade com transmissões. Então, eu mantive razoavelmente bem ainda a minha rotina fora de casa, né? Mas os momentos que nós nos encontrávamos em casa, a gente tinha esses momentos de estarmos mais juntos um pouco, né? Mas para mim não foi tanto assim, porque realmente eu ainda continuei fora de casa no trabalho ou nas atividades mesmo eclesiais. Para mim, a pandemia teve um lado, primeiro, preocupante, né? Quando a gente passou a ficar trancado dentro de casa, assim, a gente não estava acostumado com isso. Então, num primeiro momento foi um baque, confesso. Aí depois a gente entendeu como era bom estar em família. A gente passa tanto tempo fora de casa, né? Que a gente não estava mais acostumado com aquilo. Então a gente passou ali algum tempo juntos, aproveitando aquele momento e me fez enxergar como é importante essa convivência em família. Né? Então foi muito positivo nesse sentido. Só que a pandemia trouxe uma coisa que eu estava avaliando outro dia, né? A gente fazia muita coisa antes, presencial. Aí a pandemia, a gente aprendeu a conviver com a família, foi maravilhoso aquele momento, mas a gente aprendeu a fazer tudo virtual. E quando voltou, a gente juntou o presencial com o virtual. A gente está trabalhando 3 vezes mais. É verdade. Né? E aí, mas é uma coisa que eu não abri mão. Eu digo, ó, tudo bem, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, trabalho até 11 horas da noite, mas sábado e domingo eu vou estar com a minha família. Eu preciso desse momento. Né? A gente enxergou a importância de estar junto com os filhos nesse momento.